Salve, salve rapaziada, aqui quem tá falando é o Felipe, faço parte aí do Clube Mita Cartoleiro e vamos falar aí de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos para a 21ª rodada, segunda rodada do segundo turno. Quem for gostando aí do nosso vídeo, vai deixando o seu like, vai se inscrevendo no canal também. E vai acompanhando a gente lá no Instagram, no @mitacartoleiro, onde a gente sempre posta times escalados, dicas exclusivas e uma análise estatística lá para vocês. Quem quiser acompanhar, Mita Cartoleiro lá no Instagram, tá bom? Vamos montar o nosso time aqui. Na última segunda-feira a gente montou um time aí, mas essa semana tivemos bastante mudanças aí em relação ao campeonato, em relação aos times. A queda do Domenech Torren aí no Flamengo, a contratação do Rogério Ceni para o lugar dele, times aí da Copa do Brasil indo muito bem, São Paulo indo muito bem, Brenner indo muito bem, enfim. Tivemos uma semana movimentada aí, a saída do Kudê também no comando do Internacional. Montamos uma base aqui, mas vamos fazer algumas mudanças. Vamos trocar algumas peças desse time aqui. Vamos começar escalando. Vender o time. Falando aí de técnico, que eu acredito que a maioria vá no mesmo. Temos algumas boas peças, né? Que é o caso do Renato Gaúcho. O Abel Ferreira pode ser uma boa aposta aí também. O time do Palmeiras conseguiu se compactar nos últimos jogos. No comando dele, pode ser uma boa aposta. Fernando Diniz pode ser uma boa aposta, ganhando o Flamengo aí na Copa do Brasil. Tem uma grande oportunidade aí de se manter entre os primeiros, brigar aí pela primeira colocação. Pode ser uma boa aposta. Mas a gente vai escalar aqui o nosso Rogério Ceni. Pelo aquilo que eu vi aí no jogo do Flamengo contra o São Paulo, o Flamengo jogou muito bem, vai ser um time muito ofensivo. E com isso o Rogério Ceni tende a pontuar bastante aí. Então ele será o nosso técnico nessa rodada. Falando um pouco de goleiro, nós temos aqui algumas boas opções. Que é o caso do Volpi. Pode ser uma boa aposta aí. O próprio Diego Alves, mas tem que ficar de olho porque o Diego saiu no meio do jogo, né? Contra o São Paulo pela Copa do Brasil. Provavelmente o Neneca vai ganhar mais uma oportunidade aí. Mas por enquanto o Diego Alves está aqui entre os prováveis. Mas é uma ótima aposta também. Douglas Frederich, para mim é uma ótima aposta. Pega o time do Curitiba. O time do Bahia sempre dá muito espaço aí. O Douglas acaba sendo bastante exigido. Então pode ser uma boa aposta também. O próprio Jean aqui contra o Flamengo vai ser bastante exigido. Pode ser uma boa aposta também. O próprio Wilson está bem desvalorizado. Pode ser uma ótima aposta alternativa aí. Mas por enquanto a gente vai escalar aqui o goleirão do Palmeiras. Tá bem desvalorizado. Com o Everton na seleção ele vai acabar sendo titular. Então pode ser uma ótima aposta aí. O Jailson, e ele vai ser o nosso goleiro para essa rodada. Indo para a lateral, temos aqui algumas boas peças que eu acredito que vá muito bem nessa rodada. Que é o Victor Luiz, pela regularidade, tem um fator pênalti ao seu favor, pode ser uma boa aposta. O primeiro aqui a gente vai escalar vai ser o Patrick, pela regularidade que ele tem e pelo esporte ter um sistema defensivo muito forte, taticamente. Eu acredito que o Patrick aí vai ser uma ótima aposta para essa rodada e vai ser o nosso primeiro jogador a ser escalado na lateral. Nosso segundo jogador a ser escalado é... Primeiro aqui temos algumas boas opções. Diogo Barbosa pode ser uma boa aposta. Tá sendo até um dos mais escalados aí no Cartola. O próprio Marcos Rocha pode ser uma boa aposta. Com a saída do Gabriel Menino aí para a seleção, ele vai ser o titular. Mas a gente vai apostar aqui, por enquanto, em um dos jogadores. O Reinaldo estava provável, acabou saindo.
Provavelmente o Reinaldo não vai jogar, não tá sendo. Não tá sendo. Não tá provável aqui, né? Estranho, pela manhã ele tava provável, mas com a ausência dele a gente vai acabar escalando aqui então o Victor Luiz. Ou melhor, vamos escalando aqui por enquanto o Diogo Barbosa então. Que eu imaginava que o Reinaldo iria estar provável, mas ele não está. Então por enquanto a gente vai escalar aí o Diogo Barbosa. Indo pra zaga aqui nós temos algumas boas opções. Que é o próprio caso do Igor Rabelo aqui, pela regularidade é uma boa aposta. Tá? Eu acredito que esse jogo do Corinthians contra o Atlético Mineiro vai ser um jogo bem difícil. Sempre é um jogo de 1-0, 1-1. Eu acredito que nessa rodada o Igor Rabelo pode ser uma boa aposta, vai ser o nosso primeiro a ser escalado aqui. Temos boas opções, o próprio Sabino no fator pênalti, David Braz é uma ótima para essa rodada, vai ser o nosso segundo jogador a ser escalado. Mas também temos o Hever, que pode ser uma boa aposta, Léo Ortiz pela regularidade. Eu acredito que só talvez o Iago Maidana aqui pode ser uma boa aposta também, tem um fator pênalti ao seu favor. É uma ótima opção também. Léo Pereira pode ser uma boa aposta, vai pegar o time do Atlético Goianiense aí, o Flamengo tem tudo para golear esse jogo. Léo Pereira pode ser uma ótima aposta para essa rodada também. O próprio Gustavo Henrique aqui pela desvalorização pode ser uma boa para valorizar. Eu acredito que é isso, rapaziada. A gente vai colocar aqui o David Braz, que é um dos jogadores aí que está sendo mais escalados na rodada, e a gente vai colocar ele também fazendo uma dobradinha aqui com os jogadores de defesa do time do Grêmio. No meio-campo, não tem como deixar de fora Thiago Galhardo. Pela regularidade é um ótimo jogador, sempre está vindo muito bem. Só que temos que ficar de olho porque o Abel Braga tá mudando ele de posição, não tá colocando ele mais como um centroavante, então provavelmente ele vai ter uma queda de regularidade aí. Mas não é um jogador que não dá para deixar de fora do seu time, então a gente vai acabar apostando aí no Thiago Galhardo. Só no nosso segundo jogador aqui que tava machucado, tá voltando de lesão aí, o Arrascaeta. Vai ser o nosso segundo jogador no meio campo. Ele jogou meio tempo aí no jogo contra o São Paulo, jogou muito, quase faz um gol. Não tem como deixar ele de fora, acredito que nessa rodada ele vai muito bem. Segundo jogador a ser escalado no meio campo, nosso Arrascaeta. Temos o Nené, que pode ser uma boa aposta. O próprio Dodi aqui do Fluminense pode ser uma boa aposta também. Jean-Pierre pode ser uma boa aposta, tá vindo de lesão, acabou perdendo espaço no time do Grêmio. Mas pode ser uma boa aposta também. Jonathan Gomes pode ser uma boa aposta contra o Vasco aí, que caiu muito de produção. E o time do Sport lá na Ilha do Retiro, um time muito forte. Jonathan Gomes aí pode ser uma aposta alternativa muito interessante. Benítez pela regularidade pode ser uma boa. Gerson pela regularidade também pelo Flamengo enfrentar em casa o time do Atlético Goianiense aí. Gerson é uma ótima aposta para essa rodada também. Raul pela regularidade é um jogador que sempre vai trazer bastante pontos aí para vocês. Era um jogador que eu tava pensando em escalar, mas eu acredito que o Arrascaeta vai ir melhor do que o Raul nessa rodada. Então por isso que eu decidi colocar aí o Arrascaeta. E o nosso terceiro jogador a ser escalado no meio campo vai ser o nosso Giovanni Augusto. Nos últimos jogos aí vem voando, vem jogando muito, dificilmente negativo. Nunca negativou. Tá jogando muito bem, tá com confiança. É um jogador que a gente vai colocar aqui no nosso time também. É um dos mais escalados aí da rodada. Não tem como deixar o Giovanni Augusto de fora do seu time. Indo pro ataque aqui, temos aqui três boas peças aí que já tá sendo um dos mais escalados, que é o próprio Marinho. Questão da regularidade, é um jogador que sempre vai muito bem, não tem como deixar de fora do time também. O PP tá sendo um mais escalados aí da rodada.
não tem como deixar de fora do time, também tá jogando muito na questão da defesa do time do Ceará aí, tem muita dificuldade defensivamente o time do Ceará. Vem enfrentando bastante problemas aí, ainda mais com a ausência do Vina. O time do Ceará perde muito na questão do ataque, então o time do ataque, o ataque do Grêmio acaba indo muito bem e tende aí a pontuar bastante os jogadores de ataque do time do Grêmio. O PP é um jogador de velocidade, sempre pontua muito bem, sempre traz alguns pontos aí também. E é o nosso segundo jogador a ser escalado aqui no ataque. Para essa terceira opção, nós temos aqui algumas peças. O Gabigol pode ser uma boa aposta. É uma grande aposta. Fez gol contra o time do São Paulo aí na Copa do Brasil. Fazer a dobradinha com Bruno Henrique e Gabigol é uma ótima aposta. Sempre quando os dois juntos, um ou o outro vai muito bem. O Bruno Henrique ou o Gabigol acaba fazendo gol, então a dobradinha pode ser bem interessante. William Bigode provavelmente vai ser titular desse time do Palmeiras aí, pode ser uma boa aposta também. Churin é um jogador que na Copa do Brasil jogou muito bem. Na última rodada fez 8 pontos. Vale ficar de olho nesse atacante aí do time do Grêmio. E acredito que é isso, rapaziada. Renato Kaiser aqui pode ser uma boa aposta. Fica só de olho em relação à valorização. Ele tá bem valorizado. Talvez aqui um Pablo ou um Vitinho também sejam apostas alternativas aí que pode dar muito bom. Tem o Brenner aqui. Deixa eu ver se ele tá provável no time do São Paulo. Que o Brenner tá jogando muito. Tá fazendo o gol toda a rodada aí. Pode ser uma boa também. Ele não tá provável. Mas o Brenner, atacante do São Paulo, pode ser uma ótima aposta também para essa rodada. A gente vai escalar aqui o Gabigol. Tá voltando de lesão, tá voltando muito bem, já fez gol no meio de semana. É um jogador que tem a confiança do Rogério Ceni, tem a confiança da torcida. Com certeza vai fazer gol nessa próxima rodada. E a gente não vai deixar ele de fora. Time montado aqui, rapaziada. Quem estiver curtindo aí os nossos vídeos, o nosso conteúdo, vai deixando o like, vai se inscrevendo no canal. Acompanha a gente lá no Instagram também, @mitacartoleiro. Estamos sempre postando bastante novidades lá para vocês. Dicas exclusivas, análises estatísticas, enfim. Quem tiver interesse aí, acompanha a gente lá, vai se inscrevendo aqui no canal, vai deixando o seu like. Quem quiser deixar um comentário também, fique à vontade. E vamos escalar aqui o nosso capitão. Temos, na minha opinião, 5 boas peças aí que podem ir muito bem nessa rodada como capitão. Marinho, PP, Gabigol, Thiago Galhardo e Arrascaeta. Mas por enquanto aqui a gente vai apostar no menino Gabigol. Acredito que ele vai muito bem nessa rodada aí. E a gente vai colocar ele como nosso capitão. É isso aí, rapaziada. Time montado. Boa sorte a todos aí, que a gente possa mitar nessa rodada. Tamo junto. Um abraço.